Carlos está perturbando. Deixa eu cancelar o Telegram aqui, que senão vai ficar com notificação na hora da aula. Diz. Acho que você gravou isso aí. Bate-papo. Não tem problema não. Eu não esculhambei ele de nada. Você tá perturbando aquela menina. E se eu tivesse esculhambado, não tinha problema nenhum. Pelo menos eu não tinha esculhambado pelas costas. Eu tô falando pra ele na gravação. Brincadeira. Vamos nós. Então pronto. A gente sabe como hospedar as nossas imagens, os nossos vídeos. Eu vou ficar devendo como é que vocês vão me enviar as tarefas, porque eu não sei se o Moodle vai dar o suporte para isso. Na pior das hipóteses, vocês criam lá o GIST, coloca lá o teu código no GIST e coloca só o link para mim. Certo? Mas se o Moodle der suporte ao Markdown direitinho, como eu acho que vai ter, mas vocês podem só colar o Markdown no Moodle e vai estar funcionando. Ok? Então, oi. Vai, é porque são em pedacinhos. Pode. Tá, então a gente tem algumas coisas para a gente conversar, porque hoje é aula 1, né? Então a aula 1 aqui a gente vai falar sobre a acordo de convivência da semana. Então, vou ter que explicar para vocês o que é e como funciona a planilha de notas, que eu já mandei o link, mas não expliquei direitinho, tá? O quê? Já. Então eu vou ter que abrir o Telegram de novo. Vou falar com o Carlos. Os áudios dos vídeos em algumas partes estão ficando estourados e não dá para entender. Às vezes alguma. Fica uma porcaria. Porque quando eu estou longe do notebook, fica ruim mesmo. E se eu me animo e grito, estoura mesmo. Eu vou reconfigurar os plugins, os filtros de áudio. E às vezes, para ver se melhora. Se melhora. Obrigado. Muito útil. Ok? O patinho. O patinho, bora lá. Então os links estão aqui na mensagem que está pinada. Então você tem planilha de notas, o projeto do perfil, a playlist do YouTube para onde estará indo essa aula e o repositório de conteúdos. Então vamos começar pela planilha de notas. Aproveitar que tem muita gente que não participou não foi aluno. Então, como isso aqui é bem extensível, eu gostaria de pedir por obséquio que desliguem os vossos monitores à vossa frente, por obséquio. Desligai os vossos monitores à vossa frente e prestar atenção aqui na planilha de notas. Porque sempre tem outro que não presta atenção e vai me perguntar a mesma besteira que eu acabei de explicar. Então, vamos lá. Número 1. A planilha de notas é auto-preenchível. Não é ela que se preenche sozinha, é vocês que preenchem a planilha. Então, cada um vai chegar na sua linha, correspondente lá à sua atividade, e marcar que fez a atividade. Daqui a pouco eu explico as pontuações, mas vamos lá. Para que é que serve essa planilha de nota? Para algumas coisas. Número 1. Ela é um indicativo de uma provável nota se você foi honesto no que você devia ter feito. Ela é um indicativo. Então, se no final de semestre aqui tiver 10, provavelmente você vai tirar 10. Com algum ajuste para cima e para baixo, dependendo do que eu perceber que não ficou legal, ou ficou meio assim. Mas assim, é um ajuste, acaba sendo muito próximo disso. O pessoal que fez semestre passado ficou próximo à nota real da nota da planilha, sim ou não? Às vezes dava um ajustezinho, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E quanto mais claro vocês entenderem a proposta da planilha, menos ela vai oscilar.
Tá? Por enquanto, a planilha está toda aberta pelo link, qualquer pessoa pode editar qualquer coisa. Por isso que eu preciso que vocês preencham esses dados. O primeiro é o e-mail de vocês, do Gmail ou do aluno da UFC, porque aí eu consigo travar a planilha pré-edição só pelos e-mails. Então, o Madison não mandou, David Souza não mandou, o Guilherme não mandou, o Ismael não mandou, tá certo? A Sabrina não mandou, as Sabrinas não mandaram, tá? Então, vamos lá. Número 1 é isso. Você faz a atividade, você marca a atividade. Por exemplo, atividade 1 do perfil. A Sabrina vai lá e diz, eu vou mandar a atividade. Aí o que é que ela tem que fazer? A atividade 1. Ela vai mandar a foto de rosto dela para esse link. Só lembrando, pega uma imagem, renomeia a imagem para o seu nome, arrasta para esse link, acabou-se. E a mesma coisa do texto de perfil. Pega um texto em TXT, renomeia para o seu nome, coloca lá o que é que você tem de peculiaridade que eu tenho, que é interessante que eu saiba para a gente poder andar a disciplina, e arrasta o link para cá. Depois você marca aqui no Telegram o seu ID para eu poder achar você, para me esculhambar no privado. Entendeu? Como é que pode você ter feito todas as atividades, fez até as que eu não passei, professor, é porque eu sou proativo. Aí você coloca lá e eu consigo, por exemplo, eu quero falar com o Arthur. Arthur, você dá de parabéns. Ou seja, você mandou as atividades. Aí, vou lá no Telegram e aí eu boto aqui Arthur, ó, foi bem fácil de achar o Arthur, né? Achar o Arthur. Aí eu... Ó, o filme O Pacto é muito bom. Assisti ontem. Vamos fazer um pacto? Ok, é bom o filme. Lá na Amazon Prime, né? Porque assim, é tão difícil achar um filme bom hoje que quando a gente acha, mostrar controle para todo mundo. É Tipo de Guerra, é com aquele Jake Gyllenhaal, do Abutre, filmaço. É porque, por exemplo, eu baixei o da... Só pra gente resetar aqui a informação, tá? De vez em quando eu vou dar uma desaturada. Eu baixei uma da Gal Gadot, eu acho, sei lá como é que se chama, Gal Gadot, e do Netflix, que ela é um agente. Só que o filme é um insulto. Com meia hora eu fiquei tão puto que eu apaguei o filme do meu celular, não aguentei mais. Só não joguei pela janela porque eu não abre mais a janela. Filme ruim. Mas esse O Pacto, assisti ontem de noite, filme fantástico. É só isso? É The Covenant, né? Na Amazon Prime tá lá O Pacto. Mas vamos lá. Pronto, para isso que serve o linkzinho do ID do Telegram, para quando eu precisar falar com você, eu lhe achar sem ter que caçar você pelos nomes do grupo, entenderam? Só isso, por isso que se você não tem, você crie, bem fácil de criar, e aí você coloca aqui, pronto, ó, ela colocou o e-mail, colocou o link, mandou a foto, aí ela vem aqui, fiz tudo, aí bota o 5. Na hora que faz isso, automaticamente a nota proposta, ela atualiza. Ela estava com 0. E aí ela agora está com 6. Por que ela não está com 10? Porque aqui na planilha tem 2 atividades. Aí eu vou explicar agora a pontuação. As atividades, elas geram a nota via média ponderada. Então, essa atividade vale 3 pontos, essa atividade vale 2 pontos. Por exemplo, o guia 2, a gente tem no guia 2, faz de conta que vale mais, 2 pontos também. Então, na hora que eu adiciono mais uma atividade no pacote, que acontece com a nota de todo mundo, porque a gente tem mais atividade para fazer. Então, supondo que o Arthur fez a atividade, o que acontece com a nota dele? Volta para 10, tá certo? As atividades, elas vão ter um checkbox aqui em cima. Esse checkbox indica se a atividade é opcional, extra, ou é atividade obrigatória. Então, para a gente entender. Numa atividade obrigatória, se você não fizer, você perde ponto, a sua nota diminui. Numa atividade obrigatória, se você não fizer, você não perde nada. Perdão, desculpa, troquei. Uma atividade opcional, se você não fizer, você não perde nada. Ela é uma atividade extra. Mas se você fizer,
você fica acima da nota. A pessoa, não tem sentido a pessoa ficar com mais do que 10. Tudo bem, mas, por exemplo, se a gente tinha atividades que você acabou não entregando no prazo, ou, sei lá, ou uma nota que você fez, uma coisa que você fez pela metade, as atividades extras ajudam a compensar uma pontuação que você não conseguiu atingir. Tudo bem? Então, elas são justamente isso, um plus. Tá? Então, normalmente, elas não vão valer tanto quanto as atividades obrigatórias. Ela é mais para quem quiser ou por diversão, ou para praticar mais, ou para melhorar a nota. Tudo bem? Tá claro aí? Então, temos atividades obrigatórias, atividades opcionais, e isso daqui é o valor delas. Então, como é que a nota é calculada? A nota é calculada, primeiro, pensando em todas as atividades obrigatórias, aí ele faz uma média ponderada do que você entregou pelo quanto que ela vale, e aí depois ele soma com os extras para dar a nota final. Se quiser ver a fórmula, está aqui a formulazinha de como é que ela é calculada. Tá? Então, o que é que vocês vão mexer na planilha? Acho que vocês nem têm o poder de adição das outras colunas e linhas em nada. Você vai mexer só na sua linha. Entendeu? Então, você vem aqui, ó, eu fiz tudo. 5. Eu fiz isso aqui tudo também, 5. E aí vai até o final do semestre. Deixa eu abrir aqui uma planilha, a planilha do semestre passado aqui. Planilha de notas. Para vocês entenderem como é que fica isso daqui a longo prazo. A longo prazo, nós temos... Como é que vai ser a cara disso daqui perto do final do semestre? Notas. 2023.1. 2023.1. 2023.1. Fica mais ou menos assim. Tá vendo? Um monte de atividadezinhas, dividida por temas, algumas são opcionais, outras não. E aí o pessoal marca que fez, marca que não fez, e a gente tem aqui uma nota proposta e uma nota final. Por exemplo, a nota proposta da Letícia era 9,79, mas ela ganhou 10. Vamos entender agora o que é esse 5, tá certo? Daqui a pouco eu explico o que é que vale esse 5. Eu preciso passar agora por outros pontos. Vou só desligar aqui. Deixa eu só parar o Telegram, que senão eles vão ficar aqui nas mensagens. É só tirar as notificações por enquanto. Pronto. Então, vamos nós aqui. Ponto 2. Tá, assiduidade. Vamos lá, prestem atenção aqui, tá? Isso aqui é importante. No IF, aqui tem natação, no IF tem educação física. Como é que funciona? Eu lembro que dependendo do local, você tinha as disciplinas físicas obrigatórias. Por exemplo, dependendo do curso que você fizesse, natação era obrigatório. Eu acho que ainda é. Me responda uma coisa. Se for aula de natação e a professora pedir para vocês, sei lá, fazerem uma determinada atividade, ir até o fundo da piscina, voltar, sei lá. Você entrar na piscina e ficar lá em pé, dentro da piscina, até a aula acabar sem fazer nada. Será que faz sentido você cobrar que ela lhe dê presença na atividade porque você está dentro da piscina? O que é que vocês acham? Vamos, meu filho, vá até o final da piscina e volte. Não, professor, não vou fazer nada não hoje. Vou só ficar aqui dentro me molhando. Mesma coisa para quando você tem uma aula de atletismo, e aí tá todo mundo lá na pista, e o professor, vamos lá, pessoal, hora do primeiro tiro, vai! Aí você fica lá, em pé na pista, olhando pro professor e olhando pro celular. Vai, meu filho, vá! Professor, eu...
E aí, no final, você quer a sua presença porque você estava lá. Tanto estava dentro da piscina, quanto estava em pé na pista. Isso faz sentido? Não, não faz. Faz nenhum sentido. Nenhum. Só que, de forma cultural, historicamente, o aluno acha que porque ele está dentro da mureta da sala, dentro do espaço físico da sala, ele tem direito à presença dele, independente do que ele fizer de atividade do que foi proposto. Eu estava aqui dentro, a minha presença é minha. Não interessa se eu passou atividade, se tinha prática, se eu quero fazer, se eu não quero fazer. Eu estou aqui dentro, a presença é minha, porque minha obrigação é só estar aqui dentro. Eu não penso assim, nem o regimento da UFC pensa assim. O professor que quiser pensar assim, problema deles. Eu já tive professor que os alunos podiam jogar, ou ele deixava a última fileira para o povo jogar, para o povo que não quisesse fazer atividade. E desde que não atrapalhasse os outros, podia fazer o que quisesse na aula dele. E o professor que pensa assim, eu acho que é um duplo engano. O aluno está se enganando e o professor está enganando os alunos. Tá? Então, se vocês quiserem fazer outra coisa que não seja participar do que é proposto, vocês fazem em casa, não aqui. E se você estiver aqui, seja respeitoso com o seu próprio tempo alocado para a disciplina e faça o que for proposto, seja de implementação, seja de pesquisa, seja do escambau que for. Vocês têm o direito, é direito de vocês faltar 25%. Aí eu ainda estou dando como cortesia, não é nem uma obrigação minha, mas eu estou dando como cortesia a gravação de todas as aulas, para você não precisar vir para cá quando você acordar de não dorme. Imagina que arranjasse um trabalho que fosse assim, ó, você só precisa vir trabalhar aqui 75% dos dias, e se você quiser faltar, você não precisa nem justificar. Será que existe isso? Não existe esse caminho. Existe, cara, mas vocês têm essa possibilidade, tá bom? Então, vou fazer aqui um combinado com vocês. Se vocês quiserem ficar de futrico, ou fazendo o trabalho dos outros professores, vocês façam, mas vocês não venham para cá atrapalhar a aula, não. Porque quando vocês estão fazendo qualquer outra coisa que não é estar juntos aqui aprendendo, vocês estão atrapalhando. E ainda tem assim, mas tudo bem, vamos tentar ser justos e honestos, tá? Nem todo dia você tá disposto, tem dia que a gente está doente, tem dia que realmente tá com cólica, sei lá, tá de mau humor porque acabou com a namorada, o gato morreu, qualquer coisa assim, entendeu? Tem isso. Eu só quero separar o que é uma indisposição normal e temporária do que é uma puta má fé. De você que, por exemplo, já desistiu da disciplina, não está mais a fim de fazer nada e fica tentando vir para a aula só para não reprovar por falta. Não faz sentido. Não faz sentido. Faz sentido? Não faz sentido. Então, para vocês conseguirem reprovar... vamos lá, vamos ser bem claros. Para você conseguir reprovar por nota, professor, esse semestre eu vou me esforçar. Eu não vou reprovar por falta, eu vou reprovar por nota. Certo? Nunca subestime o aluno. O aluno, ele é alguém assim, quando tem outro objetivo na vida, ele é muito empenhado, é a força da juventude. Então, para você reprovar por nota, você tem que ter nota para reprovar. Se no final do semestre você tiver com menos do que 2, eu vou lhe reprovar por falta, mesmo que você tenha vindo para as aulas. Porque você não fez nem o que era proposto dentro de sala. Porque a maior parte das atividades a gente começa e já encaminha tudo dentro de sala. Então, se você não tem nota nem para bater um 2, você não aproveitou o tempo, você não fez as atividades. Professor, isso é inconstitucional, eu vou lhe reclamar para o reitor. Vou pegar a sua gravação e vou mandar para o reitor dizendo que o senhor está fazendo uma imoralidade. Para começar, o regimento da universidade está lá escrito que para o aluno ser aprovado, ele precisa de 75% de assiduidade às atividades da disciplina. Atividade, ele dá a ideia de algo passivo ou de algo ativo. Ativo é a atividade da disciplina.
75% de assiduidade é a atividade da disciplina. Se você for consultar lá no dicionário o que é assiduidade, você vai ver que a definição é um engajamento em algo, e não apenas o seu corpo físico imóvel, bêbado e vomitado no final da sala. Pode ser que você estava aqui dentro. Entenderam, meu povo? Tudo bem? Então, assim, eu estou dando, vocês têm de faltar 25%, é muita coisa, é um quarto de tudo. Um quarto de todo o conteúdo. Você tem que ser muito esforçado para faltar os 25%. Então, se você estiver ruim, estiver num dia que não está legal, aproveite a oportunidade, a possibilidade de você ter as gravações das aulas e fique em casa e só manda, professor, eu estava ruim, mas eu vou assistir o vídeo e pronto. Tá sucesso, estamos tudo de boa, tá? Então, para você conseguir reprovar por nota, quais são os critérios? Primeiro, você tem que ter participado das atividades, você tem que estar aqui. E segundo, você tem que ter pelo menos que nota? 2. Tudo bem? Professor, esse semestre eu consigo 2, professor. Esse semestre eu vou me esforçar o 2, pelo menos eu consigo. Esse semestre o senhor não vai me reprovar por falta. Tudo bem? Ok? Então, vamos lá. Eu acho que a gente já falou isso. A participação em aula, as atividades propostas, ela se torna uma obrigatoriedade pelo próprio conceito de assiduidade. Aí eu vou pedir agora, encarecidamente, as outras coisas, né, eu até converso, levo na boa, vou puxar suas orelhas assim com carinho, se por acaso eu ver que você está fazendo um trabalho de empreendedorismo do Lavô, porque agora é para entregar no segundo horário e você está terminando o trabalho. Meu filho, por que você está fazendo o trabalho do Lavô? É porque eu gosto das suas piadas, professor, e rir ao vivo é muito melhor. Então eu vim para cá, pode me dar a minha parte, mas me deixa aqui fazendo o trabalho do Lavô. Tudo bem, essas coisas eu aceito, tolero, perdoo e tal. Mas tem uma coisa que não dá para... Sim, não é palatável. É quando, além de não estar fazendo o proposto, ou prestando atenção no proposto, aprendendo, você ainda está atrapalhando seus colegas. Aí isso é de lascar. Tipo, professor, eu só faltam mais 20 minutos nesse joguinho de vestir roupinhas de boneca para eu ganhar meu selo ouro. Aí você está aqui no computador da frente, vestindo as suas roupinhas de boneca. Será que o roxo combina melhor com esse floreado? Não sei. Aí testa 500 roupinhas. Você está muito feliz vestindo as roupinhas. Mas você realmente acha que que você não está atrapalhando ninguém? O que vocês acham que é mais fácil? Prestar atenção nas roupinhas coloridinhas ou em mim? Estou aqui tentando fazer a matéria. É muito difícil prestar atenção no conteúdo, principalmente quando é um conteúdo analítico, complicado e às vezes chato, porque às vezes é chato, sim ou não? Sim, entendeu? E quanto mais o tempo da aula vai se desenrolando, a última meia hora da aula é um desafio, muitas vezes, para você conseguir ver onde é que tudo se conecta. Aí vem um corno do chifre amolado e bota deixa eu ver aqui o resultado dos jogos da semana. E fica lá passando o bola para cima e para baixo. E você esculhamba os seus colegas. Porque assim, se você não presta atenção ou não faz atividade, você está dando uma mensagem de que ou você está cansado, ou você não se importa com o seu aprendizado, não sei, muitos motivos. Mas quando você faz isso, você está dizendo que você não se importa com os seus colegas, o que é muito pior. Tá certo? Eu lembro do menino que estava passando na aula do professor e ele estava jogando LOL no meio da sala. No meio da sala o cara jogando LOL. Meu Deus, eu não vou me aguentar não. Aí eu abri a sala, assim, eu disse, professor, eu preciso falar com aquele aluno ali do meio, rapidinho. A mensagem para ele. Aí o aluno veio, aí eu tive que conversar com ele, cara. Você está dizendo para os seus alunos, para os seus colegas, principalmente os que estão atrás de você, que você não se importa com o aprendizado deles. O seu egoísmo é tão grande que a sua diversão está acima do direito deles de aprender. É realmente assim que você quer ser visto pelos seus colegas? Você talvez não esteja percebendo, mas essa é a mensagem que você está passando. É ou não é? É. A mensagem que ele está passando para todo mundo é essa. Então, assim, eu tenho certeza que você não quer ser visto assim. Então, repense a forma como você está se colocando. Então, vocês viram que eu não chamei o cara para brigar,
para esculhambar ele, para falar isso, aquilo, outro. Eu realmente quero o bem dele. Eu acho que ele não percebe o que está fazendo. Que nem na semana passada. Na semana passada, um dos meninos me mandou uma mensagem. Professor, tinha uma menina vestindo roupinhas na hora da aula, e não bastasse vestir as roupinhas com o computador lá na frente, ao redor, tudo lotado de propaganda de essas coisas. Aí eu penso, meu Deus, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Por quê? Porque a gente não pode assumir que todas as pessoas estão em seu justo bom senso de convivência entre pares iguais. O óbvio precisa ser dito. Por isso que eu estou dizendo todas essas coisas. Porque o óbvio precisa ser dito para que fique claro e a gente não tenha esse tipo de desgaste totalmente desnecessário. Sim ou não, meu povo? Entendeu? Então, assim, me perdoem tirar uma aula toda para falar o óbvio. Mas talvez tenham pessoas que, por limitações próprias delas, elas não percebem o óbvio. Assim, por incrível que pareça, hoje eu encaro convivência em sociedade da mesma forma como você percebe qualquer limitação do ser humano. Será que, em termos visuais, ou a pessoa enxerga bem ou ela é cega? É assim que funciona? Não. Existe um amplo espectro de dificuldade de visão. Eu tenho um problema de visão, só que o meu é tão baixo que eu consigo conviver. Algumas pessoas têm um pouco mais, elas precisam de óculos e elas conseguem lidar com as dificuldades delas. A mesma coisa é em relação à dislexia, a mesma coisa é em relação a Asperger, autismo. Todos nós temos um espectro de nível de empatia, capacidade de perceber sinais. Eu tenho uma colega que ela não consegue entender emojis. Pode parecer piada isso, mas ela não consegue entender emojis. Ela olha as carinhas e o cérebro dela não consegue processar aquela informação. E ela diz, o que isso daqui significa para mim? Então, assim, o óbvio precisa ser dito, porque a gente não pode partir do básico de que todo mundo entende as camadas básicas de interação social. Então, por isso que eu estou dizendo isso. Então, tá claro sobre a assiduidade, pessoal? E o que a única coisa que eu peço, que você não faça em hipótese alguma, é atrapalhar os seus colegas no aprendizado deles. Por favor, tudo bem? Porque aí você ofende o interesse do coletivo, tá? Então, vamos lá. Em relação a entregas de atividades, as atividades, elas sempre são propostas com prazo de uma semana, tudo bem? Então, o que foi proposto na semana passada é para vocês entregarem nessa semana. A meta é que vocês entreguem até o segundo dia de aula. Então, por exemplo, se eu passei uma atividade na semana passada, vocês ainda teriam hoje para tirar uma dúvida ou outra, mas para amanhã já está entregue para eu, por exemplo, fazer a atividade na sala. Okay? Porque se passa disso, aí já fica muito ruim. Tá? Tanto acumula, quanto você perde o ritmo das coisas, a aula não é mais tão interessante, porque a disciplina ela é toda pensada no modelo de escada e aprendizado por repetição. Então, o que vocês fizeram na primeira semana, vocês vão ampliar um pouquinho e fazer de novo na segunda semana. E vocês vão ampliar um pouquinho e fazer de novo na terceira semana. Lembra que a atividade é proposta para o curso de design, que naturalmente tem pouca prática de programação. Então, quanto mais a gente fizer as mesmas repetições das mesmas coisas, mais fácil de fixar o conteúdo. Então, ao invés de eu passar uma coisa e cobrar uma única vez, vão ter que ter paciência de refazer e fazer a mesma coisa várias vezes. Foi assim, sim ou não? É a mesma coisa. Então, o que é o problema do aprendizado em escada? Quer perguntar alguma coisa? Não. Tá. O que é o problema do aprendizado em escada? Como a gente está o tempo todo referenciando coisas que a gente já viu, se você carece do conteúdo daquela semana, você não fez a atividade proposta, você vai assistir a semana de aula toda um pouco desorientado.
Porque o conteúdo dado é baseado no fato de você ter pego o conteúdo da semana anterior. Então a aula vai ser mais chata, vai ser mais desinteressante, vai ter menos significado. Eu falo isso em full, eu vou repetir aqui. O ser humano, o cognitivo dele, a percepção dele de mundo, não é absoluta. O ser humano ele é um ser baseado em contraste. Tudo que a gente entende, tudo que a gente percebe, tudo que a gente aprende é baseado em contraste. Se você exemplo, uma coisa bem besta, tá certo? Se você consegue enxergar um urso branco numa paisagem branca? Não. Você consegue por que você sabe que você é alto? Exemplo. Ou por que você sabe que você é baixo? Porque as pessoas ao teu redor... Diga. O teu rapidinho é quantos segundos? Tá certo. Então, daqui a pouco. Me dá mais um minuto, deixa eu só terminar aqui o raciocínio. Pode ficar em pezinho aí, pode ficar em pezinho aí. Só para eu terminar... Tu cai fora. Eu chamo você. Só para eu terminar a linha de raciocínio, tá? Ok? Então, o nosso aprendizado é baseado em contraste e referência. Então, quando você tenta fazer uma coisa, ou tenta fazer uma atividade, e aí tem dificuldade, o teu cérebro faz vários caminhos, e aí, sei lá, por várias formas você chega naquele resultado, quando eu estiver aqui na sala de aula e eu mostrar outra forma mais fácil de resolver aquilo, vai se acender uma luzinha no teu cérebro, porque já existe uma referência. Poxa, isso que eu fiz foi difícil, foi complicado, foi por esses caminhos, e isso que ele fez foi muito mais fácil. E essa informação se ancora, né? Se ancora na experiência que você já tem, porque são diferentes, e pronto, você aprende. O que acontece se eu jogo informação sem você ter a experiência? Ela não tem onde se ancorar e ela simplesmente se perde. Né? Então, por que vocês acham que existem truques de mágica? Eu li um livro legal sobre mágica, por incrível que pareça. O livro explicava a limitação humana e por que a mágica existe. E entre vários e vários exemplos, tem uma que é a nossa impressão de ser capaz de ver, a nossa impressão de ser capaz de estar atento às informações. A gente acha que está atento do que está acontecendo, mas não. É tanta informação, é tanto input que o cérebro pega, sei lá, 5% do que realmente está acontecendo aqui e ele manda de informação para a gente. Quantos por cento você acha que da sua visão tem acuidade visual? Pergunta muito engraçada. 5%. Tu sabe porque eu disse mais passado. Tudo bem. 5%, ou seja, de todo o teu campo visual, existe um miserável cone aqui de 5% que realmente é capaz de enxergar as coisas com clareza. Todo o resto é o teu cérebro que completa para ti, com as falhas, para te dar a impressão de que tudo é contínuo. Entendeu? Tanto que se você, por exemplo, puxar um pouquinho para cá, para fora do teu cone visual, meio que você não consegue compreender a informação. Você tem que estar aqui olhando exatamente para isso, para dentro da área de acuidade. O Ricardo, 30 segundos. O Ricardo tem um professor com deficiência visual. Ele dizia, ele tinha faixas, assim, é como se essa parte aqui da visão dele não existisse por causa do problema visual. Ele conseguia enxergar aqui, existiam faixas. Só que a visão para ele não era uma coisa recortada, o cérebro completava o que faltava. Então, simplesmente, ele estava olhando uma coisa que era verde, quando a coisa chegava do lado dele, azul, ou então amarela. Então, na hora que o cérebro percebe, ops, não é o que eu imaginava, não, o cérebro flipava e a partir daí fazia toda a completude. Estou falando tudo isso porque reforçar a importância de vocês fazerem a atividade no prazo. A atividade no prazo não é só questão de nota ou de perder ponto. A aula vai ficar mais chata, você vai aprender menos e o seu nível de vibe no que a gente está fazendo e propondo cai exponencialmente, conforme as semanas vão passando e você não faz. Entendeu? Então, para o seu bem emocional, entrega dentro do prazo. Depois a gente fala sobre redução de notas. Agora sim, sejam bem-vindos. Vocês querem que eu grave ou não precisa? O professor também.
finalizar sobre jogos internos, vai correr no dia de sexta, no ginásio lá da UES, nas modalidades de futsal masculino e vôlei misto. Aí a gente veio aqui avisar, tanto para divulgar, quanto para avisar vocês que a gente criou um grupo para ajudar o pessoal a encontrar time. Ok, vamos voltar. Os hã? Jogar o quê? Só pedra. Eu nunca tive vibe com bola, entendeu? Eu nunca fui de esporte de futebol, futsal, vôlei, basquete. Eu não tinha motricidade. Eu só fui descobrir muito tempo depois que minha vocação era bater nas pessoas. Entendeu? Aí quando eu comecei a fazer esportes de contato e tal, eu não gosto de futebol, não acompanho futebol, mas de MMA acompanho tudo, né? Vamos nós. Ok, então vamos aqui. Não enrolar muito mais, porque eu também quero dar conteúdo hoje. Por enquanto, as atividades elas não vão valer menos por entrega atrasada. Até a gente se acostumar, começar a preencher a planilha e tudo mais. Mas daqui a pouco a atividade vai ter um prazo e depois daquele prazo ela não vai ser mais recebida, ou vai ter um prazo e depois daquele prazo ela vai valer menos por semana. O objetivo agora é só preencher a planilha dizendo que você fez. Por enquanto não tem meia atividade. Tá? Vamos falar aqui sobre os 5 e sobre plágio. É importante falar sobre plágio porque existe uma confusão muito grande. Tá? Então vamos lá. As notas aqui elas vão de 1 até 5. Tá? Onde 5 significa tudo, né? Eu aprendi tudo e menos do que isso é proporcional. Eu aprendi parte. E eu vou frisar agora a palavra aprendi. Aprendi tem quantas letras? A, P, R, N, D, 7. 7 letras. A, P, R, N, D, 7 letras. Não é eu entreguei, nem eu fiz. É eu o que, meu povo? Aprendi. Tá? E para isso eu preciso colocar a ideia do plágio e deixar bem claro que é plágio para mim. Tá? Plágio é uma desonestidade intelectual. As atividades, elas é para serem entregues e quem vai definir a metodologia que é melhor para você é você. Porque você é um ser único e indivisível. Se dividir, você morre. Mas, eu acho que a palavra que eu queria não é indivisível, é individual, né? Por que eu quero colocar isso? Porque as pessoas aprendem de forma diferente. Tem gente que sempre vai fazer sozinho, ela sentada, vendo os vídeos ou olhando lá na internet. Tem gente que gosta, se sente melhor, se sente bem, fazendo com coleguinha, programando em pares, fazendo junto. Já tinha grupo, né? Às vezes tinha uns meninos que alugavam o projetor, pegava a sala na hora que estava desocupada, pegava o projetor e ficava programando junto e gritando, faz isso, faz aquilo. As pessoas aprendem de formas diferentes. Existe uma coisa que é o produto entregue, e existe uma coisa que é o relatório da atividade. As atividades, principalmente as de código, elas têm relatórios. Eu não vou olhar o código de vocês, a não ser que eu esteja pagando os meus pecados. Tá certo? No normal, eu não vou olhar os códigos, eu vou olhar os relatórios. Por quê? Porque o relatório é muito mais descritivo que o código. Duas pessoas fazem juntas, sentam e constroem juntas. Um deles vai escrever no relatório. Eu fiz o código inteiro, foi fácil, né? Eu tive só dificuldade com tal coisa lá, mas eu pesquisei e eu aprendi, eu fiz tudo e deu certo. O outro que fez com o coleguinha diz, estou com dificuldade nessa matéria, fulano me ajudou, a gente fez o código juntos, mas aquela parte da main eu ainda tenho que estudar mais que eu estou com dúvida. O código é o mesmo. O aprendizado foi o mesmo? Não.
Ok? Entende por que o relatório é mais significativo? Através do código, eu não sei o que você fez. Eu não consigo, eu entendo, sim, claro. Eu não consigo entender o contexto. Coisas que eu consigo perceber olhando o código, que você é péssimo para nomear variável, que você tem um tique nervoso de colocar 3 enter a cada linha, entendeu? Que você não sabe, sei lá, organizar as funções, esse tipo de coisa. Mas a percepção da sua evolução, do seu aprendizado, e melhor, o quanto você aprendeu na atividade, só quem pode me dizer é você. Por isso que essa nota não é o que você entregou, mas o quanto você aprendeu. Eu falei sobre o ChatGPT na semana passada, não foi? Ou não? Pronto. Por isso que eu digo, como usar do jeito certo. O que é usado do jeito errado? Não tinha descrição lá do código? A descrição do projeto no P5, não tinha lá? Se você pegar aquilo ali e colar no ChatGPT, ele provavelmente vai fazer o código todo para você. Aí você lê e diz que fez. Será que esse foi o jeito certo? Não. O que eu imagino que seria o jeito certo? Tem algumas coisas que você já aprendeu. Você vai lá e começa a fazer. Mas, por exemplo, você não sabe como é que salva uma imagem. Aí você coloca lá, ChatGPT, como é que eu preciso salvar a imagem digitando a tecla S. Aí ele vai colocar lá, se tecla pressionada e a tecla for S, tá lá, chama a função Save Canvas. Ah, entendi, eu boto dentro da função KeyPressed o que deve ser uma variável, o que é a variável key, aí ele vai colocar a variável key, a variável global do TypeScript que representa o valor da tecla que foi pressionada. Aí, legal, tudo bem. Aí você vai lá e bota o teu código e beleza, ele salva. Entendeu a diferença? Não, você está interagindo, você está aprendendo, você está integrando o conteúdo que você sabe com o conteúdo que você está tentando aprender. E no outro você está copiando, colando e lendo. Tá? Então, é só isso. Por isso, Aí, relatório, fala qual parte do seu chat, para aprender tudo. Pronto. Nas atividades de código, todos os códigos, aquelas atividades de pesquisa não faz sentido, mas nas atividades de código, todos os códigos têm um relatóriozinho no começo. E pode ser um relatório simples, sei lá, 2, 3 linhas. Não precisa comentar passo a passo, mas, por exemplo, eu tenho que saber o que foi que você fez, consegui fazer tudo que é proposto. Eu mando os tópicos do relatório, tá? Mas basicamente é o que, como, com quem e aprendizado. Ou seja, o que? Fiz 70%, fiz 80%. Como? Fiz em 4 pessoas. Eu, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí não estava dando certo, eu chamei o Santo Estudinho da minha mãe para ajudar lá na intervenção. Eu tinha quase um devocionário lá do computador. Por quê? Por que eu preciso saber com quem? Porque se você disse que fez com a Fernanda e a Fernanda disse que fez sozinha, tem alguma coisa errada. Eu quase igual, é que nem assim, eu tô namorando, mas ela não sabe ainda. Entendeu? Por quê? Porque a gente, quando o mundo tem uma ferramenta de plágio. Então, com o botãozinho, eu tenho como testar a similaridade entre os códigos das pessoas. E qual é o sentido do teu código em ser igual dela? Mudando a pessoa, mudando o nome das variáveis. Mudando só o nome das variáveis. Você disse que fez com ela, na casa dela, durante a manhã ela disse que fez sozinha. Então, alguma coisa não bate. Por isso que você precisa dizer com quem que vocês fizeram. Lembra, não tem problema nenhum você fazer com seu colega, ou fazer em grupo, mas você precisa ter a honestidade intelectual de dizer, fiz com fulano, mas eu já domino todas as partes do projeto, eu entendo as partes do projeto, tá? E aqui eu gostaria de colocar a possibilidade de as atividades serem revisitadas, pelo menos por agora. Então, por exemplo, essa daqui fiz eu e o Josival, mas o Josival fez mais do que eu. E eu não peguei tudo ainda com clareza. Tá aqui, eu tenho um 3. Na semana que vem, ou alguns dias depois, eu sempre tento refazer sozinho. E não é que eu consegui fazer sozinho tudo de novo. Aí eu venho aqui, tiro um 6, e agora que eu domino o conteúdo, o que é que eu coloco?
Vai ter que fazer. Não, precisa fazer outro relatório, não. Lembra, a planilha é uma planilha de autoavaliação. A nota, que é a nota proposta, é completamente inviável que eu olhe todos os relatórios de todas as pessoas. Eu não vejo os relatórios de vocês. Quando é que eu vejo os relatórios de vocês? Vou tentar explicar. Faz de conta que no meio do semestre, eu percebo que você disse que está fazendo as atividades, exemplo, mas quando eu sento contigo para fazer, você está com muita dificuldade. Por que ele está com tanta dificuldade? Ele não está fazendo? Aí eu vou lá, abro e começo a ler o que é que você está conseguindo fazer. Aí eu rodo antiplágio. Aí eu vejo que o seu código está igual ao teu colega. Alguma coisa errada ela está certa. E aí eu começo a fazer essa checagem. O relatório, ele é um atestado por escrito daquilo que você disse que fez. Mas eu não tenho como humanamente ficar vendo tudo. Entendeu como é que funciona? E aí se eu percebo que você fez, mas aí você, por exemplo, você fez com fulano e não aprendeu nada, você fez com fulano e não aprendeu nada, você fez com fulano e não aprendeu nada, e eu pergunto, meu filho, você não está dizendo que aprendeu? Professor, eu achei que tivesse aprendido como enganar o senhor, mas percebi que não deu. ou então, professor, você me disse que fez tudo, eu fiz tudo que eu sabia, por isso eu botei 5. Não é assim. O 5 representa o tanto que você aprendeu da atividade. Ok, e agora a gente vai para o outro aspecto do plágio, que é o aspecto desagradável, porém, a gente tem que deixar claro a questão da desonestidade. O meu modelo de trabalho é todo baseado em honestidade e justiça. Então, vocês são honestos sobre o processo de aprendizado de vocês, como vocês estão prosseguindo, e por conta de acreditar nessa honestidade, eu começo a ceder um monte de facilidades e flexibilidades, como você, por exemplo, dizer que isso fez com alguém, depois revisou, ou você dizer que usou o chat GPT, mas que aprendeu, ou então você dizer que não tinha entendido a atividade, mas quando você tentou fazer de novo, você percebeu que já tinha aprendido. A vida fica muito mais fácil para mim e para você não ter um jogo de gato e rato, onde eu tenho que ficar rodando antiplágio todo o tempo, ou dizer que tal e tal ferramenta é proibida, ou ficar tirando o celular e fazendo prova. Não é necessário. Mas, porém, quando a confiança é dada, tudo precisa ser cobrado. Que nem, por exemplo, entenda, assim, com as devidas proporções, se você está casado com uma pessoa e tem uma traição, é muito diferente de eu ser amigo dele e eu, sei lá, furar com ele ou faltar com ele. É uma proporção completamente diferente, sim ou não? Sim, abala demais a confiança. Tá? A mesma coisa somos nós. Se eu confio em você e eu lhe dou todas as facilidades e eu descubro que você está agindo de má fé, copiando sem precisar disso e tentando passar na gaiatice, como é que fica o nosso relacionamento? Profundamente abalado. O que vocês acham que deveria acontecer? Eu dou 0 na atividade que a pessoa copiou? É justo isso? Não. Porque a partir do momento que você mente para mim sobre uma atividade, eu tenho alguma garantia de que qualquer uma das outras também é justa e honesta? Não. Todo o nosso relacionamento está baseado em confiança. Na hora que eu percebo que você mentiu sobre a atividade, dizendo que fez, mas na verdade você confiou no seu colega, todo o sistema de avaliação cai. Porque não é uma prova que eu estou aqui e você está escrevendo na minha frente. Eu preciso acreditar que você está sendo honesto e dizendo que fez, que não copiou, porque você pode estar copiando o código, pode estar alterando as variáveis, pode estar forjando o relatório, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então, o sistema todo cai por terra. Eu não tenho mais como te avaliar baseado nisso. A única coisa que eu poderia é, das duas, ou eu lhe reprovo de cara, ou eu desconsidero tudo que aconteceu e faço uma prova no modelo de entrevista. Só eu e aí você não tem como fingir nada. Eu prefiro a segunda abordagem, porque, entenda, talvez
tenha sido uma fraqueza moral, a pessoa passou, pode parecer piada, né? A pessoa passou o final de semana todinha jogando, virando as madrugadas, e o vício por si só, ele enfraquece a moralidade, entendeu? Pode parecer uma piada, mas é verdade. Qualquer tipo de vício enfraquece a tua força de vontade. E aí você teve uma recaída, aí tinha que entregar a atividade, você cansado, ficou no desejo de melhorar a sua nota, não queria cair do 10, aí você comete a falha, uma falha pontual de ser desonesto. Então, por causa dessa falha, não jogar fora todo o aprendizado que você construiu durante o semestre inteiro, eu ainda lhe dou uma chance de provar que você realmente aprendeu. Eu chamo você e digo, esquece tudo de nota, porque eu não posso mais confiar no que você entregou. E aí você vai me provar para mim aqui ao vivo tudo que você aprendeu. Vocês vão fazer aqui uma entrevista, faz esse projeto na minha frente. Acredito que isso é mais justo. Tudo bem? Eu não posso avaliar a sua moralidade no todo, se nem nós podemos nos julgar, né? Só Deus, quanto mais eu seria o vosso juiz. Porém, eu não posso mais avaliá-los por base na planilha. Tá claro, pessoal, como é que funciona? Então, se você for desonesto, acabou a planilha, não precisa mais entregar nada para o final de semestre. No final de semestre eu faço uma prova só eu e você. Beleza? Justo? Válido? Beleza. Tá bom? No geral, não precisa ficar com milindre. Meu objetivo não é ficar caçando ninguém. Tipo, pessoa, às vezes, depois dessa conversa, a pessoa fica tão nervosa, tão melindrada, que ela começa os relatórios assim: professor, eu fiz a atividade, eu levei 47 minutos, fui no banheiro 2 vezes, tá certo? Eu fiz 3 pesquisas no chat GPT e perguntei ao monitor pelo Instagram. Tá aqui os prints, pelo Telegram, as minhas dúvidas. Não é isso, tá bom? Não é isso. Eu não estou atrás de você que tá tentando fazer a atividade certinha. A minha preocupação é só, minha principal preocupação é que as pessoas que querem ganhar benefícios injustamente não desmotivem os que estão tendo seu justo esforço. Principalmente é isso, tá? Então vamos agora para o segundo pilar. Como vocês são turma, basicamente a maior parte nova, estou repetindo tudo que eu falei no primeiro semestre para os outros. Eu falei exatamente tudo isso, a mesma coisinha. Eu tenho que repetir toda a aula porque a experiência me mostra que quando eu perco ou ganho tempo conversando e explicando tudo isso, a taxa de cópia e plágio cai de, sei lá, numa disciplina normal, sei lá, 20%, 30% para menos de 1%. Que todo mundo entende a proposta do que a gente está construindo, entende que não vale a pena, e aí vai ter em 100 alunos, um que está sem o remédio e não entende o que é que está sendo construído e avacalha. Por exemplo, semestre passado eu não peguei nenhum aluno fazendo isso. Nenhum. Acho que foi o primeiro semestre em vários que não teve nenhum, ou se teve acabou passando despercebido, que sempre pode passar. Mas no geral, de 100, sempre tem um que não entende e eu tenho que chamar para fazer uma avaliação individual. Espero que não seja você. Beleza, falamos sobre plágio, falamos sobre nota, falamos sobre atrasos. Por enquanto a gente não está contabilizando atraso, mas tem que fazer dentro da semana. Sobre os relatórios, atividades de código vão ter um mini relatório, vocês vão receber um modelo. Avaliações, normalmente a gente não usa avaliações. Por quê? Porque toda semana já é uma mini avaliação dentro daquilo que você tem que entregar. Não faz sentido eu ter que fazer uma prova se toda semana vocês têm atividade, tem trabalho, tem entrega. Tudo bem? Quando é que acaba sendo necessário uma avaliação? Às vezes, se tiver avaliação, é uma atividade que é para ser feita dentro do tempo de aula. E aí não muda nada em relação às outras atividades. Ela é só mais uma nota na planilha e ela só serve para eu poder ver vocês tentando resolver uma atividade talvez um pouquinho mais complexa aqui juntos e eu tentar entender se o que você diz que faz e sabe casa com o que você está tentando fazer. Só isso. Nota final. Na teoria, na regra, na lei, quanto é que vocês precisam de nota para passar?
5. Você precisa de 5. Se você tirar, exemplo, numa disciplina normal, 5 na primeira prova, e 5 na segunda prova, e 5 na final, você passa? Sim. Vocês não fazem final, não, em design? Difícil, né? Sim. Você tem as atividades, entrega trabalho. O que é que os professores fazem quando vocês não batem o 7? Não conseguem nota 7? Fazem o quê? Hã? Vocês sejam igual a ela, tá? Tudo bem, seja mais não. Então vamos lá. Nossa meta é bater. Se você bate 7 na planilha, você tem o necessário para passar direto. Tudo bem? Se você não faz o 7, se o professor quer dizer que se eu fizer 7, eu já estou de férias, não preciso mais entregar as últimas atividades da disciplina. Você fez tudo direitinho, fez o 7, você consegue entregar. Como normalmente o conteúdo é cumulativo, é normal que os valores das últimas atividades acabem valendo mais. Entendeu? Então acaba que você não é fazer só 70% da disciplina, você acaba tendo que fazer um pouquinho mais no final. Mas você conseguiu o seu 7, você pode ir em paz, tranquilo, você aprendeu o necessário para continuar aprendendo sozinho. Se você não tem o 7 dentro do prazo, por exemplo, quando termina os 100 dias letivos, o semestre ele se estende um pouco mais além dos 100 dias letivos. Então, normalmente a gente vai ter aí um bocadinho a mais de uma semana, 2 semanas. A AF é você fazer o que falta para bater o 7. Ok? Então, como normalmente as outras disciplinas já vão acabando, você vai ficando com o tempo e aí você usa o tempo que você tem de sobra para poder estudar e entregar os trabalhos que estão faltando. Beleza? Quais são os únicos casos especiais de pessoas que trabalham, que não precisam do 7? E aí são casos especiais mesmo. Por exemplo, teve um aluno que já tinha 5,5, mas o pai ficou desempregado e ele teve que começar a trabalhar de Uber. Ele disse, não, mano, tá com 5,5 mesmo, vai cuidar da tua vida. Ele, tudo bem, professor, valeu. Entendeu? Não faz sentido ficar tentando extrair mais e mais da pessoa, se entenda. Ela já apresenta uma maturidade, um aprendizado esperado dentro do proposto. Tudo bem? Mas se você pode, deve, faça sua nota, faça suas atividades para você bater a meta. Tudo bem? Ninguém quer ser caso especial, né? Meus gatos morreram. Né? Eu trouxe eles para a UFC e aí eles sumiram. Ok, então acho que agora já foi tudo. Deixa eu ver se já foi tudo. Nota final, atrasos, entregas, participação em aula, assiduidade, planilha de notas, foi. Agora eu vou dar um pause aqui no vídeo e bora para a matéria.